agradar eu vou, só pra te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Passaram para deixar a palavra do dia nesta manhã para as nossas vidas. Abre aí, por gentileza, sua Bíblia em Zacarias capítulo 8. Zacarias capítulo 8 e o versículo 6 e o versículo 12 vai dizer: mesmo que isso pareça impossível para o remanescente deste povo, naquela época será impossível para mim, declara o Senhor dos Exércitos. Versículo 12: haverá uma rica semeadura, a videira dará o seu fruto, a terra produzirá as suas colheitas, e o céu derramará o orvalho, e darei todas essas coisas como uma herança aos remanescentes deste povo. Querido Deus e Pai, muito obrigado por mais um privilégio de poder estar aqui, ó Pai, para transmitir a Tua palavra. Me ajuda para que a Tua palavra venha ser revelada nesta manhã e venha trazer, ó Deus, alimento aos nossos corações, ó Deus, e aquele que está ouvindo nesse momento, que o Senhor me utilize como canal para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Quando eu estava fazendo a minha devocional, eu estava terminando o livro de Zacarias, e quando eu me deparei com, na verdade, o versículo 12 me chamou bastante atenção, e eu lembrei que há um tempo atrás, deve estar aí também registrado no nosso canal, uma ministração sobre o Deus do impossível, e um dos textos, né, que nós estávamos ministrando era esse versículo 6 de Zacarias, capítulo 8. Então, quando eu estava lendo, nós vamos estar vendo aqui que Zacarias recebe uma palavra da parte de Deus. Vem a Zacarias uma palavra da parte do Senhor, né? Paz, Camilinha, da parte do Senhor para o povo de Jerusalém. O povo de Jerusalém já tinha sido levado cativo. Tempos e tempos sempre o povo de Israel, né, andava em desobediência, fazia o que não agradava a Deus, fugia dos mandamentos, dos princípios de Deus, e andava em desobediência. E por andar em desobediência com o Senhor, havia consequências para a vida deles. Para Camilinha, que entrou agora, e as outras pessoas que vão entrar, eu peço que Camilinha anote aí, né, para colocar para as outras pessoas. Zacarias capítulo 8, versículo 6 e o versículo 12, certo? Zacarias capítulo 8, versículo 6 e o versículo 12. Então, quando o Senhor traz uma palavra para Zacarias, e ele vai dizer a Zacarias: olha, Zacarias, fala para o meu povo que assim eu estou dizendo, que ainda que pareça impossível para os remanescentes, os que sobraram, porque muitos no decorrer do caminho, né, assim, morreram à espada, morreram de enfermidade, não é assim? E sempre tem os remanescentes, sempre tem aqueles que se mantêm, né, na presença de Deus, buscando ao Senhor, né? E ele estava dizendo assim: ainda que pareça impossível para esses remanescentes, esses poucos que ficaram, né? Que ele começa a dizer o que vai fazer, que vai salvar o seu povo, vai tirar, né? O povo do país, do Oriente e do Ocidente. Eu os trarei de volta
para que habite em Jerusalém. Ele estava dizendo, querido, assim, olha, ainda que pareça impossível de estar lá, numa terra distante, que existe poucos ainda, não era muito, né, mas era pouco. E ele estava dizendo, ainda que aos seus olhos pareça que isso é impossível de acontecer, o Senhor está dizendo assim, para mim, para o Senhor, não é impossível. Ele faz essa declaração e ele usa o profeta Zacarias para dizer, para trazer essa palavra para o povo. Mesmo aquele povo que tinha visto e ouvido os milagres de Deus, os relatos que os seus antepassados contaram do que Deus havia feito, como eles eram uma geração, né, desobediente, né, um povo desobediente, sempre esquecia, murmurador. Sempre o Senhor vive trazendo uma palavra, levantando seus profetas para trazer o povo, né, de volta ao caminho, ao propósito, né, do Senhor, porque Deus havia feito uma aliança perpétua com o povo de Israel. E o Senhor diz assim, olha, eu vou trazer, eu vou usar o meu profeta e vou dizer que eu vou curar. Isso vai estar todo no texto, todo nesse texto, no capítulo 8 de Zacarias. E a nossa reflexão, a nossa palavra de hoje que Deus trouxe ao meu coração para dizer para você, né? Eu pedi para a Camilinha colocar aí Zacarias capítulo 8, versículo 6 e o versículo 12. Né? E eu estava falando que eu já havia ministrado sobre essa palavra que pareça impossível. E para que você entenda o versículo 12, você precisa entender o que Deus estava falando, o que Deus estava prometendo para eles. Deus estava dando uma palavra de ânimo, porque o povo de Jerusalém estava cativo, era pouco, eles estavam em outros países, né? Em outro país. Cativo, e o Senhor estava levantando o profeta Zacarias e dizendo, olha, eu vou trazer os remanescentes. Eles não acreditam que isso pode acontecer, que eles vão tornar a morar em Jerusalém, e que eu vou fazer o prosperar, e que eu vou fazer o abençoar a vida deles. Né? Porque quando eles eram levados cativos, a gente sabe também que destruíram os muros de Jerusalém, levaram todos os utensílios da casa do Senhor. Então estava tudo em ruína, estava tudo difícil. Então não é justificável, mas eles estavam olhando para suas condições, estavam olhando para si mesmo, e por isso eles estavam achando que era impossível. Quando eu e você começamos a olhar para nós, começamos a olhar para o nosso eu, para a nossa capacidade, nós vamos nos assemelhar exatamente como o povo de Israel, que estava cativo, que estava em outro país e que achava que onde eles estavam escravizados, eles não poderiam, né, ser frutíferos, eles não podiam ser prósperos, porque eles eram cativos. Eles não tinham exército, a confiança deles era que de um grande exército se levantasse, fosse resgatar ele. Mas sabe, querido, que a Bíblia vai dizer, que a palavra de Deus vai nos dizer, que Deus usa mais uma vez, como usou várias vezes, os outros profetas, Abacuque, Daniel, Oséias, Amós, Jeremias, Ezequiel, vários profetas, Elias, sempre trazendo uma palavra para o seu povo. Mas como o povo tinha tendência a sempre estar em desobediência, não guardar as palavras, as promessas, os mandamentos de Deus em seu coração, sempre eles eram tendenciosos a fugir do foco que era Jesus, que era as promessas de Deus. Eles andavam em desobediência. E aí o Senhor manda, quando você lê o versículo 1, você vai ver, diz assim, mais uma vez veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos. Querido, sempre Deus estava falando ao seu povo. Sempre Deus vai estar usando a minha vida, usando a vida de alguém, de um instrumento, para estar falando para você. Né? Nessa manhã, quando o nosso irmão Damião estava orando por mim, né? E louvo a Deus e agradeço,
né? Assim como André, a sua esposa, Diaconisa, quando também, num momento também difícil, né? Que a gente está em campanha aí, eles oraram, trouxe paz ao meu coração, tranquilidade ao meu coração, sabe? Porque, olha, querido, Deus sempre vai usar pessoas, vai usar instrumento para simplesmente nos mostrar o foco, a direção, porque quando a gente vai olhar para situações, quando a gente vai olhar para as pessoas, quando a gente vai parar, a gente vai achar que não pode ser possível dessa forma acontecer. E aí, quando chega no versículo 12, veja o que Deus promete para ele, mas inicia o Senhor falando para o profeta Zacarias, para dizer ao povo, olha, os remanescentes, eles estão achando que é impossível Deus resgatar ele, Deus tirar ele dessa situação. Mas para eles pode parecer impossível. Para mim não, porque eu sou Deus do impossível. Eu sempre estive estendendo as minhas mãos para abençoar a vida deles. E aí o que é que o Senhor traz para nessa manhã, para mim e para você? Você que é remanescente, você sabe que é filho do Deus Altíssimo, filha do Deus Altíssimo, que você anda aliado com a palavra de Deus, ande em obediência ao Senhor. O Senhor quer dizer para você, ainda que você esteja numa situação tão difícil, ainda que você não veja a possibilidade de isso acontecer, para você que não tem o poder de tornar o impossível possível, mas o Deus que torna o impossível possível, Ele está nesta manhã falando para mim e para você. Ele vai dizer algo e vai fazer uma declaração. Haverá uma rica semeadura, a videira dará o seu fruto, a terra produzirá suas colheitas e o céu derramará orvalho, e darei todas essas coisas como herança aos remanescentes deste povo. Para algumas pessoas que é do nosso grupo do Zap, sabe, eu até coloquei lá no grupo do Zap, nós estamos numa campanha e quando eu olhei para a situação, quando eu vi, né, e o Senhor falou ao meu coração nesse texto. E eu coloquei até lá, né, no nosso grupo, e o Senhor falou muito forte ao meu coração. O meu propósito era que, como Ele também já realizou, Ele realizou já milagre extraordinário. A pastora Cris, né, que também fez a declaração dela sobre o cumprimento da palavra de Deus, né, quando não precisou entrar no tanque, né, mas houve um milagre. Muitas pessoas iam questionar como foi isso, né? Porque o Deus querido, que quando nós andamos com sinceridade e nos apropriamos da palavra de Deus, né? Ela se cumpre na nossa vida, ela é revelada em nossas vidas. E eu tenho, né, pedido ao Senhor, e eu queria que fosse no decorrer desse período que a gente está na campanha. E daí o Senhor falou muito forte ao meu coração nesse versículo 12. Haverá uma rica semeadura. A videira dará o seu fruto. Aqui, se você vai ver, o verbo vai estar no futuro. Haverá. Sabe? Haverá recompensa para aquele que fez certinho, para aquele que obedeceu ao Senhor, para aquele que se derramou mesmo na presença de Deus, fez conforme Deus havia dado a orientação. Ele está dizendo, olha, haverá uma rica semeadura. A videira dará o seu fruto. Olha, querido, a Bíblia vai dizer que o Senhor é a videira, lá João 15, o Senhor é a videira e nós somos ramos. Não é verdade? Todo ramo que estiver ligado em Deus produzirão o quê? Frutos. Então, querido, se você está ligado em Deus, você está enxertado em Deus, que é a videira, eu quero te dizer que você vai produzir frutos. Você não está na presença de Deus? Você não está buscando a presença de Deus? Você nessa semana não está nessa campanha? Você sabe qual é a campanha, né?
Então, o Senhor está dizendo, olha, haverá rica semeadura. A videira, Deus, a videira, vai fazer na minha vida, na tua vida, que dê fruto. Ele diz, dará o seu fruto. A videira, que é Jesus, nesta manhã está falando para você que haverá fruto, que vai haver fruto daquilo que você fez em obediência, porque você está ligado nele, não na pastora, não porque foi a pastora foi orientada por Deus, mas quem faz é o Senhor, o milagre é dele, tudo é dele, para ele e por ele, todas as coisas. Eu declaro como Paulo declarou em Romanos, né, capítulo 11, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É o lema da minha vida. Se Deus me usa, é por ele. Se ele faz, é para ele, né? Todas as coisas é para ele, é por intermédio dele. Nada, né? Eu não consigo ministrar, eu não consigo ter visão, eu não consigo ter nada se dele não vier. Porque é tudo dele, para ele são todas as coisas. Então não adianta, né, pessoas saltarem direta, né, ou em ministração, né, ou em ligação, ou em qualquer outra coisa, né, em vínculo de internet. Não adianta, porque isso não me atinge, porque eu estou com o escudo da fé. E Deus, que conhece o meu coração, conhece o teu coração. Não se deixa abater, entra por um ouvido, sai por outro. A gente nem dá cartaz, a gente até se perde no que a pessoa está falando, porque Deus conhece o meu coração e conhece o teu coração. Ele sabe que tudo é por ele, para ele, todas as coisas. Que se Deus me usa a ministração da palavra, Deus me usa em algo profético, querido, observe, Deus me usa, primeiro vem Deus, porque se ele não der, se ele não fizer nada, eu posso sim, todas as coisas, em Deus é que me fortalece. É em Deus que eu posso todas as coisas. Não é na situação, não é na pessoa, é em Deus que me fortalece. Por isso que fica muita gente inquieto, né, assim, né, como eu estava compartilhando com o André e com o irmão Damião, né, confuso a meu respeito. Querido, se está falando isso para me atingir, não me atinge não me atinge, sabe? Porque eu estou guardada no esconderijo. E eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que é um Deus justo, que conhece o meu coração, né? E ele sabe que quando alguém conta do cumprimento da palavra, que por misericórdia Deus usou, porque, querido, ele usa quem ele quer. Ele usou a burra para falar para Balaão. Quanto mais eu, imagem e semelhança do Senhor, né? Quanto mais você, imagem e semelhança de Deus. Ele vai dizer, querido, assim, olha, e eu me alegro quando eu vejo o cumprimento da palavra de Deus. A gente, você pode não entender, mas pense numa campanha que até hoje ainda a gente está recebendo do fruto. Que Deus daria das variadas provisões, ele ia derramar sobre as nossas vidas. Até o dia de hoje, você está desfrutando das mais variadas provisões do Senhor. Porque tem gente que está dizendo assim, eita, eu nem sabia que isso era provisão de Deus. É porque é variada. Deus não é limitado não, querido. Deus age de várias maneiras. De várias maneiras. Ele é um Deus, sabe, querido, que é um Deus que ele tem para mim e para você. Mas ele deseja a minha obediência, a tua obediência. E aí quando Deus falou para mim, muito forte ao meu coração, sobre o versículo 12. E ele disse, haverá. Sabe, esse verbo está no futuro. O Senhor está dizendo, filha, hoje é o último dia da campanha, não se preocupa. Já aconteceu o milagre, sim, mas eu quero dizer para você, filha, que haverá. Ou seja, ainda vai ter resposta. Porque a videira, que é o Senhor, está dizendo para mim e para você que dará fruto. Ele vai mandar, ele vai fazer, porque ele é a videira verdadeira. E é uma videira, querido, que sempre está produzindo fruto. Por isso que ele diz, olha, se você estiver enxertado nele, se você é um ramo, tá ligado nele, você vai produzir frutos.
Ele diz, todo ramo que está ligado em mim, produz. É se você estiver ligado em Deus, se você estiver em Deus, se você estiver em obediência a Deus, que é a videira. E daí o Senhor diz para eles, diz assim, olha, haverá, grava aí, primeira coisa, haverá, vai ter, né? Isso é no futuro, terminando hoje, mas ainda vai ter milagre de Deus, você confessando ou não, né? Eu que digo a Deus, misericórdia por essas vidas, porque se você está pensando que vai dar aplausos para a pastora, está perdendo seu tempo, tá, querido? Mas se você está aplaudindo, glorificando e exaltando o nome do Senhor, você vai ver se cumprir essa palavra. Haverá. Vai ainda ter milagres acontecendo na semana que vem, na outra semana, porque Deus assim o prometeu. Ele está dizendo, haverá. Ele diz assim, haverá, segunda coisa, uma rica semeadura. A segunda coisa, o meu Deus é o Deus que faz, como a gente ministrou, infinitamente mais daquilo que eu penso, daquilo que eu estou imaginando. Querido, ele não diz assim, olha, vocês vão ter uma colheita básica, uma colheita mirrada, uma colheita pouca. A Bíblia vai dizer, segundo ponto que eu aprendo aqui, que haverá uma rica semeadura. Querido, ele está dizendo assim, olha, não é pouco. O meu Deus e o teu Deus, ele não age em pouco. Muitas vezes a gente está esperando algo, uma coisa tão pequena, e Deus está dizendo, não, eu não estou dizendo que vai ter só isso. Eu estou dizendo que vai ter rica abundância. Paulo vai dizer, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em glória todas as vossas necessidades. Sabe, querido, ele tinha certeza de um Deus que nos abençoa ricamente. Paulo, quando vai falar, declarar a bênção e vai abençoar o povo, ele sempre diz que o Senhor abençoe ricamente. Porque, querido, nós sabemos que em Deus não é um Deus de pouco, Deus não é um Deus limitado, Deus não é um Deus mesquinho. Você que é mesquinho. Muitas vezes a gente vai ofertar, a gente vai abençoar, a gente se assemelha igual a Caim, que dá o resto, o que não presta da sua lavoura, o murcho, o mirrado, não é? Muitas vezes alguém vai dar o melhor para Deus, vai dar mirrado, vai dar de todo jeito. Mas o meu Deus e o teu Deus não, ainda que eu e você seja desobediente, porque o povo estava cativo, porque estava em desobediência, tinha sido levado cativo, estava em sofrimento. Mas olha, um Deus que diz assim, olha, diz para o remanescente, porque sempre tem aquele remanescente, sempre tem aquele. Aí ele está dizendo, olha, haverá uma rica, não é pouca. Eu tenho convicção do Deus que está falando nesta manhã para a sua vida, que o que Ele vai fazer não é pouco, é grande aos teus olhos. Porque o nosso Deus, Ele é grande e opera grandes coisas. E Ele diz, a videira dará. Ele está dizendo para mim e para você, escute bem, Ele é a videira. Quem vai dar a você é Jesus. Não é o homem. Se você estiver esperando no homem, eu quero dizer para você que você está redondamente equivocado. Porque o que está dizendo aqui, quem vai dar é a videira. Quem vai dar é a videira e o Senhor é a videira verdadeira. E Ele está dizendo, que haverá uma rica semeadura. Porque quem vai dar o fruto é a videira, que é Jesus. Jesus está dizendo, eu que vou dar a você. Não foi a campanha, não é a pastora. Quem vai dar é Jesus, a videira verdadeira. Aleluia. Aí ele diz, continua, dará o seu fruto. A terra, eu e você, produzirá suas colheitas. Você semeou busca, jejum, entrega, santidade, obediência. Se você obedeceu às instruções, não é? Querida, pode ter certeza que vai haver uma colheita sobre a tua vida. O céu, Deus está dizendo assim, eu vou derramar do céu para a sua vida, para a minha vida. Ele diz, derramarei o orvalho e darei
todas essas coisas. Sabe o que o Senhor está afirmando? Porque muitas vezes a gente olha, a gente até anota, a gente grava, tem gente que escreve os esboços, né? Assim, escreve a palavra, guarda, às vezes grifa lá. Aí ele vai aqui, sabe o que ele faz? Ele afirma o que ele está falando no início. Ele diz, darei todas essas coisas. Ele estava reafirmando o que ele estava falando. Não porque ele é um Deus oscilante. Não, é para que você escute novamente. Que você entenda novamente que ele não vai fazer algumas coisas do que ele tinha dito que vai fazer. Ele está dizendo, eu vou fazer todas as coisas que eu disse que eu vou fazer para você. Ele está reafirmando, eu não sei qual foi a tua promessa, eu não sei o que foi que Deus falou para você, mas ele está dizendo assim, recebeu, está dando fruto, né? Eu estou entregando, mas eu quero reafirmar para você, que pode dizer assim, mas esse ainda não, né? Esse aqui ainda não. Aí o Senhor está dizendo assim, darei todas essas coisas. Ele não vai tirar nada do que ele falou para você. Nada do que ele prometeu. Ele está dizendo, não, então esse aqui, tá bom, não vou colocar não. Ele reafirma. Ele traz uma afirmação para você. Que muitas vezes está dizendo assim, tá, eu recebi, né? Eu estou vendo aí muita gente dando glória, tremendo, né? Mas o Senhor está dizendo assim, tem algumas coisas que quando você vai olhar, você vai dizer assim, glória a Deus, já recebi esse aqui está meio difícil, né? Sabe o que o Senhor está dizendo para você? Eu estou reafirmando que eu não vou tirar nada do que eu falei ao teu respeito, do que eu falei, do que eu prometi para a sua vida. Ele está dizendo, todas essas coisas, ele está afirmando para você, ele está dizendo para você, olha, pode ter se cumprido algumas você está achando que não vai acontecer, o Senhor está nesta manhã me trazendo aqui para dizer a quarta coisa para você. Ele diz, darei todas essas coisas como uma herança aos remanescentes deste povo. Anota aí. Você que gosta de anotar, botar a hora, Deus está dizendo que ele não vai tirar nada do que ele prometeu a você, independente de onde você esteja, independente do se você está crendo ou não, independente, porque quando a gente vê o versículo 6, você vai ver que ele diz assim, se para os remanescentes, eles acham impossível de eu trazer cativo, de eu cumprir essa palavra, eu quero dizer que para mim não é impossível não. Você vai observar que Jesus já vai tratando com a vida, com a incredulidade daquele povo de Israel. Deus começa já falando para mim e para você, dizendo assim, olha, eu estou logo te dando uma palavra de ânimo. Se você parece impossível para você, eu quero dizer que para mim não é impossível não. E eu vou fazer o que eu prometi. Haverá rica semeadura. A videira que Jesus está dizendo, eu vou dar frutos para você. Você vai produzir frutos. O Senhor vai dizer que ele vai dar ricas, não poucas, ricas colheitas. E aí ele termina afirmando, mais uma vez para você, todas essas coisas ele fará como herança para os remanescentes. Ele está dizendo para você que está aí do outro lado. E sabe o que Deus está falando para você? Porque você sabe o que você falou para Deus. Eu não sei não, mas você sabe o que você falou para Deus. E talvez que você não deu o braço a torcer, né? Porque acha que vai dar glória para Adriana, né? Para a pastora Adriana. Você sabe o que você falou para Deus. O que você colocou diante de Deus. E o Senhor está dizendo, e talvez você esteja dizendo assim, mas isso parece impossível aos meus olhos. O Senhor está dizendo, ele dará isso como herança. Ele está reafirmando todas essas coisas. Se você crê, se você tomou posse, declara, né, nessa manhã, escreve, declara, né, que todas essas coisas Deus me dá. Ele não vai tirar nenhuma delas. Todas elas que ele prometeu,
Ele vai dar para mim e para você. Deus abençoe a tua vida, que você possa ter recebido da parte de Deus, que não só recebido, mas guardar a palavra do Senhor na tábua do teu coração, porque muitas vezes nós recebemos momentaneamente, recebemos no momento da live, né, no momento que está sendo ministrado, e depois não guardamos na tábua do nosso coração, não sabemos nem qual é a ministração, não sabemos de nada, né, assim, mas se você, né, como o Andréa, né, tá dizendo aí, todas essas coisas, está declarando, né, querido, eu quero te dizer, né, assim, né, escreve, né, todas as coisas, começa a declarar neste dia, todas as coisas que Deus prometeu para mim. Todas as promessas que Ele prometeu para mim vão se cumprir, porque o meu Deus é Deus fiel de cumprir tudo o que Ele prometeu, não tem exceção. Não é dizendo assim, não, essa aqui eu me arrependi. Não, todas as coisas que Ele prometeu, Ele vai fazer na minha vida. Que Deus abençoe a tua vida, que te dê um dia de excelência, né, na presença do Senhor. Deus conduza esse dia para as pessoas que estão na campanha. Olha o horário, tá ok? Para ser bênção para todo mundo. Não vamos terminar como começamos, tá ok? Sejam bênção na vida do próximo, né? Seja bênção também na vida da pastora, né? Procure fazer o seu horário, tá certo? Andar em obediência, aliado. E à tarde nós vamos estar com o nosso culto, né? Ao Senhor, né? A respeito nessa campanha, nós vamos estar no culto, vai se preparando, derramando teu coração diante do Senhor. Que Deus abençoe a você que está aí do outro lado, que vai receber essa ministração, que você guarde na tábua do teu coração, né? Firme essa palavra no teu coração, para que você não peque contra o Senhor diante das adversidades. E para você que está ouvindo agora, seja um semeador da palavra de Deus, do Evangelho do Senhor, né? Tem lá o canal, mas depois que a nossa irmã Bruninha da mídia salvar, sai mandando para um monte de gente, para que as pessoas também recebam da parte de Deus a palavra de Deus e que o Senhor abençoe. Eu também te amo muito, Jana, muito mesmo, de coração, né? Abençoa a vida de cada uma de vocês, no nome de Jesus. Querido Deus, muito obrigado por tua palavra, muito obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor me concede mais uma vez, de poder ter o privilégio de ministrar a tua palavra, de transmitir, ó Deus, aquilo que o Senhor falou ao meu coração e poder compartilhar com pessoas e com vidas que estão aí do outro lado, Senhor, para ouvir a tua palavra. Que no nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor prometeu, assim como o Senhor disse que fará, assim eu creio, Pai, para a glorificação do teu nome, porque por ti, para ti, são todas as coisas. É por intermédio do Senhor que obtemos vitória, obtemos milagre para a glorificação do teu nome. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Fique na paz. Também te amo, Beza. Amo a todos. Ficam na paz. Um beijo para minha amigona Jó, né, assim, que tem sido também uma semeadora, né, de mandar essas mensagens para outras pessoas, né, tem recebido, né, a palavra, né, assim, eu quero deixar aqui registrada a minha gratidão, né, pela vida dela. Ela vai lá todos os dias no canal, né, assim, para receber da parte de Deus. Muito obrigado, Jó, que Deus abençoe, que Deus te dê dupla honra, que Deus derrame sobre a tua vida e da toda a tua família as mais copiosas bênçãos do Senhor. Obrigada, minha amiga, que você, né, continue sendo essa bênção, instrumento que tem sido. A minha irmã também, Dedé, que muitas vezes também pega, né, a administração, coloca no caixinha, coloca bem alto para que aquela vizinhança ali em Jardim Paulista possa ouvir a palavra de Deus. E a você que está ouvindo aí do outro lado, seja um abençoador na vida do próximo. Deus abençoe. Fiquem na paz.